Nessa edição do Legenda Presente, nós viemos à sede das CIAs, aqui na Lapa, bairro Boêmio do Rio de Janeiro. O espetáculo é o monólogo Adubo, de Vinícius Teixeira. Querendo ser o mais especial. Pra quando vocês morrerem, as pessoas continuarem lembrando de vocês. Aí vocês não vivem. Vocês acham que vocês são Deus. Se vocês soubessem quantos deuses eu enterro aqui todo dia. Vinícius, primeiramente, obrigado por ter aceitado receber o Legenda Cultural, nosso blog aqui no seu espetáculo Adubo. Eu que agradeço. Vinícius vai conversar um pouquinho pra gente sobre a preparação do espetáculo, sobre o que fala Adubo e por que ter escolhido falar sobre esse tema, morte. Bom, a gente está fazendo uma pesquisa teórica e física para esse espetáculo há mais de um ano. Assim. A gente começou em setembro do ano passado. E nessa pesquisa nossa vontade sempre foi falar sobre a humanidade, sobre os caminhos da humanidade. Inicialmente a gente queria usar um futuro meio distópico para falar sobre o nosso presente. E a gente começou a pesquisar, ler muitos livros, estudar muito, e a gente chegou à conclusão de que poderia ser muito potente falar sobre um possível futuro a partir do nosso presente e a partir de personagens que estão à margem, que são invisíveis assim, né, para a sociedade. E a morte é uma questão que não é muito discutida na nossa cultura aqui, né? E se entender a morte estando vivo, né? E aqui na nossa cultura não se fala sobre isso. Tem seu medo, né? É isso, exatamente. E aí a gente começou a ler estudar esse medo que a gente tem da morte, por que ele existe, por que a gente nega esse nosso ser animal. Enfim, aí foram surgindo muitos subtemas a partir desse tema da morte, que se relaciona muito com essa nossa humanidade, né? Morrer, matar, é muito humano. E você vem de teatro musical, que é muito diferente do que você está fazendo com a Adubo, né? Você está sozinho no palco, tratando de um tema totalmente diferente do que você trataria no musical. Sim. O que está sendo mais desafiador nesse novo processo para você? Eu sempre fiz teatro, independente de musical, mas o musical apareceu na minha vida de uma forma muito positiva, me propiciou assim colocar em prática uma pesquisa que eu vinha tendo no teatro, que não era musical, de construção de personagem, a partir do corpo e tal, e isso me interessava muito, levar essa pesquisa que eu tinha da sala de ensaio de teatro para o musical e ver como isso funcionava, assim. Por incrível que pareça, eu consegui me desenvolver muito como ator e assim, consegui colocar em prática essa pesquisa, uma maior gama de possibilidades corporal, vocal, né? Porque a gente trabalha com tudo, então acaba aperfeiçoando esses outros lados do ator. E eu acho que o musical também me ajudou muito para poder estar aqui hoje, sabe? Uma coisa não existe sem a outra, né? É teatro musical, então tudo tá meio que interligado. Mas tem uma grande diferença que eu estava falando com você, que os musicais são elencos sempre de 20 pessoas, assim, a maioria, né? E eu venho fazendo musicais com muita gente no elenco, e é muito diferente estar em cena sozinho, tanto estar em cena quanto o antes, a preparação, assim, é um lugar de concentração diferente, de energia diferente, né? A gente não compartilha com ninguém uma energia, então eu preciso me concentrar mesmo, não me dispersar e focar assim, no que eu tenho que fazer. E estar em cena sozinho também é um grande aprendizado. A gente está nessa primeira temporada, fazendo 4 apresentações por semana, essa é a penúltima. E agora agora só eu tô começando a entender o tempo da peça, assim, porque é isso, eu tô sozinho, eu não tenho nenhuma referência de ninguém, nem de tempo, eu não vou pra coxia, eu não olho quanto tempo tem de peça, o ritmo, assim, as coisas, sabe? É uma descoberta, assim, Um desafio. É um mesmo, desafio, né? E eu sinto que é uma aula diária, assim, sabe, pra mim.
além de um prazer e de, enfim, de ter uma troca muito específica com a plateia, também tem isso, que é o olho no olho, né? Que geralmente num musical a gente num teatro grande, as pessoas não ficam tão perto, a gente não se quebra muito essa quarta parede, né? E poder olhar para as pessoas e trocar com elas, e é isso, essa energia que eu trocava com as pessoas que estavam em cena, e também com a plateia, assim, mas que gerava muito no palco, agora toma conta do teatro todo, assim. E é diferente e é muito bom aprender, assim, ter essa experiência. E depois que você começou a trabalhar em cima de adubo, de pesquisas, de texto, algo mudou na sua vida depois que você começou a tratar esse tema de morte, de humanidade, de reflexão? Com certeza. Um livro que foi uma grande base assim, para a nossa pesquisa foi um livro chamado A Negação da Morte, que é um livro de um psicanalista de uma linha freudiana de pesquisa. E esse livro é um livro muito fácil, muito acessível de se ler, com uma linguagem muito clara e que fala muito diretamente sobre o nosso medo da morte, por que ele existe, da onde ele vem, o que isso causa, como isso influencia na nossa contemporaneidade. Então, por um lado, assim, quando você entra numa pesquisa, você tem acesso a informações novas e elas se transformam, e às vezes é um pouco até assustador, porque é um tema difícil e eu acessei lugares assim que durante o processo me incomodavam também, se incomodavam a Ju, e eu acho também que tão pouco na peça, a peça em algumas cenas causa alguns incômodos nas pessoas, né? E se criou esse incômodo meu por ter essa noção mais clara, assim, sabe? Dessa nossa relação humana com a morte, humana com a natureza, humana com o animal, negar o nosso animal por medo de morrer. Tudo isso, assim, me fez enxergar a mim e as pessoas de uma outra forma, assim. Uma parte até que me chamou a atenção no espetáculo é quando você representa o porco ali sendo abatido, né? E o porco pode sentir aquela dor, pode sofrer, pode morrer, não tem problema, mas a gente não. Sim. Né? Então acho que traz um pouco também de se colocar no lugar do outro, porque o animal não é... A dor que ele sente, a gente também sente. Só que são situações diferentes, né? Sim. Exatamente. O animal não é menor, que não é diferente. Assim, é diferente, né? Mas não é menor que a gente. É um ser vivo, assim como você, assim como a árvore que está lá fora. E, enfim, nós viemos todos de um mesmo lugar e vamos todos para o mesmo lugar. E não tem uma hierarquia de poder e de importância. Isso se criou culturalmente, né? A gente, enfim, esse medo da morte faz com que a gente, por se entender como um ser muito inteligente, muito superior aos outros, escravize esses animais em função do que a gente quer, né? E não é assim que funciona. Sei que, na verdade, os animais têm nada a ver com isso. Eu acho os animais maneiros. Mas o que eu vou fazer? Eu mato aquilo que a lei me deixa matar. Eu acho que, na verdade, eu só sinto prazer, porque quando eu tô cortando o pescoço de um porco, ele me olha com um olho de desespero que é tão humano que eu realmente acredito que eu tô matando uma pessoa. Aí eu meto a faca com prazer, eu meto a faca com muito prazer, e aí o porco começa a gritar, o porco começa a chorar, e eu juro pra você, o choro de um porco desesperado é igualzinho ao choro de uma pessoa. As nossas relações de empatia pessoais são afetadas pela forma como a gente trata o animal, como a gente trata a planta. Tudo isso vai chegando na gente, assim. A forma como eu vejo um animal é a forma como eu te vejo. Eu sou mais importante. Eu me alimentar, eu sentir o prazer da carne, a morte do animal não importar e a minha importar. Então é isso, assim, o animal e a pessoa, talvez a gente não seja tão distante assim como as pessoas pensam. A gente só acha, né? A gente só acha. E o que você acha que adubo deixa, assim, de mais importante para as pessoas? Claro, tudo que a gente já conversou, toda essa questão reflexiva, mas o que você acha que é o ponto que as pessoas saem daqui refletindo mais acerca de toda essa temática do espetáculo? Eu acho que a gente usa o tema da morte para tocar também em muitos outros assuntos e
Enfim, tem um personagem que é uma travesti de rua, que é uma figura muito fácil de a gente reconhecer nas ruas, né? Tem a figura do animal, tem esses personagens que estão sempre à margem. Eu acho que a gente fala muito sobre empatia, sobre se olhar e olhar o outro, ter uma tranquilidade, ter uma paz e um relaxamento e viver a vida como ela é, como ela pode ser, e uma permissividade com a gente e com o outro, assim. E isso é muito importante, assim, esse autoentendimento que reverbera nas relações e em tudo na vida. Você até chegou a comentar no final da apresentação sobre toda a dificuldade que os teatros têm enfrentado para se manter de pé nos nossos tempos atuais, né? Tempos tão modernos que estão esquecendo do mínimo ali, do básico, do respeito. Como significa para você, enquanto artista, ter esse espaço para estar aqui se apresentando com casa cheia a cada apresentação, um mês em cartaz? Isso dá um ânimo a mais nesse momento difícil político, econômico, de censura que a gente está vivendo? Eu acho que é uma felicidade poder estar em cena, porque, como eu falei no final do espetáculo, muitas casas estão fechando, muitos espetáculos não estão sobrevivendo. E é uma honra e é uma felicidade poder estar em cena e também é muita luta, assim, a gente lutou muito, a gente corre muito atrás e não é fácil também estar aqui. Não tem nenhum patrocinador grande. Patrocinador, a gente está fazendo tudo na raça, as pessoas estão trabalhando aqui no amor, porque se interessam também pelo projeto. Então, assim, por um lado é uma animação, mas eu acho que mais do que uma animação é um ato de resistência. Como você disse, a casa cheia é um ato de resistência não só meu, mas das pessoas que estão aqui também assistindo, e a gente precisa resgatar essa animação através da resistência e ocupar os nossos espaços, que são nossos, e a gente precisa fazer com que eles continuem vivos, porque, enfim, a gente está sofrendo muitos golpes e muitas censuras por parte do poder público, e isso não pode acontecer mais. A gente precisa realmente botar o pé na porta e lutar pelos direitos que a gente tem. Exatamente. Vinícius, muito obrigado. Obrigado a você. Por sua entrevista, parabéns pelo espetáculo, obrigado. Sucesso. Convido o pessoal para assistir os últimos dias de Adubo. Gente, a gente fica aqui na sede das companhias até segunda-feira, dia 30, de sexta a segunda, sempre às 8 horas, na sede das companhias, Escadaria Celaron, na Lapa. Temos lista amiga liberada, o ingresso fica bem baratinho. Venham, tragam a família. Última semana.